Gênesis 41, do versículo 38 ao versículo 57, Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Omi. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Meus irmãos, minhas irmãs,
Estas são as palavras do Altíssimo. Naquela geração, quando José foi vendido por seus irmãos a um ismaelita e ele foi parar no Egito. Diante da face do Senhor, José era abençoado. José era à vista em todo momento do Senhor, do Altíssimo. Por isso, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, que era o pai de José, ele andava sempre com José, porque José era um homem digno, um homem correto, um homem de fé diante da face do Senhor. Então, após José, ele ditar e interpretar todo o sonho de Faraó. Faraó disse, José mandou que Faraó achasse um homem inteligente e sábio para governar todo aqueles mantimento de tempo de fartura daquela época, que seriam 7 anos, porque depois dos 7 anos haveria 7 anos de pura fome. Então, diante de que José tinha interpretado o sonho de Faraó, então Faraó disse a José, há alguém aqui mais inteligente e sábio do que tu, José, para governar todo o Egito? Sim, você será o escolhido. Você será o escolhido para governar todo o Egito. Porque diante do teu Deus, da face do Altíssimo, que tu é guiado e tu é abençoado, e ele te dá a inteligência e a sabedoria, tu governará a terra do Egito todo. Tu estarás acima de mim em tudo o que fizeres, menos diante do trono, não estará acima de mim. E assim foi feito. Se vieram, depois de tudo isso, 7 anos de farturas. E depois, 7 anos de fome, assim como foi dito a interpretação do sonho de José a Faraó. Porque Deus, diante da vista de Faraó e diante da vista de José, Deus o escolheu para que interpretasse esse sonho que Deus mesmo tinha feito a Faraó. E José o interpretou para, naqueles momentos, ter a ciência daquela época do que vinha a acontecer diante da face do Senhor. Por quê? Porque tudo isto, José era um homem digno, José era um homem muito abençoado diante da face do Senhor. Hoje, na geração em que nós vivemos, nós temos que ser dignos da face do Senhor. Temos que ser dignos dos seus caminhos. Temos que andar na pureza do amor, na pureza da fé, na pureza do caminho do Senhor, do caminho verdadeiro. Amar uns aos outros, para que o Senhor esteja sempre diante de sua pureza. Porque cada tempo que passa, a violência e a terra clama, porque cada tempo que passa, o amor está se esvaziando. Está se esvaziando. E a terra continua clamando ao Senhor, diante de todos os seus filhos, a tua criação. Essas são as palavras do Altíssimo
Que Deus abençoe a todos. Dica do Altíssimo.